Amém. Amém. Será que nós podemos agradecer a nossa equipe de louvor pelo trabalho incrível que fazem sempre? Amém. Eu quero ler um texto com vocês. Quem é que trouxe Bíblia, gente? Deixa eu ver a Bíblia, deixa eu ver a Bíblia. Olha que coisa linda. Nós estamos num desafio, para aqueles que não ouviram do domingo passado, num desafio de, vou inventar aqui agora, de 30 dias, traga a sua Bíblia de papel. E não é nada de religioso nisso, gente, é só porque Bíblia de celular é maravilhosa, eu uso todos os dias, mas o celular me lembra de muitas outras coisas que não só a palavra do Senhor, me lembra das contas que eu tenho para pagar, das pessoas que eu não respondi no WhatsApp, dos 727 mensagens de WhatsApp que a minha esposa tem para receber. Isso é verdade, não é exagero no WhatsApp. Me lembra de coisas que a gente tem para fazer, mas a Bíblia de papel só me lembra de uma coisa, me lembra que a palavra do Senhor continua sendo fiel, ela continua servindo para mim e para minha família, continua edificando a minha casa. Então, eu vou trazer mais a minha Bíblia de papel. Quem é que encara isso comigo, gente? Ok, muito bem. A minha Bíblia é bonita, a minha Bíblia é diferente, olha. A gente podia fazer vamos falar da palavra do Senhor que é bem melhor. Ok. Vamos abrir a nossa Bíblia em João no capítulo 9, o Evangelho de João capítulo 9, versículo 1 em diante, e diz assim a palavra do Senhor, deixa eu colocar aqui, pronto, diz assim a palavra do Senhor. Se você não trouxe a Bíblia, acompanha comigo aqui atrás. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu: ele nasceu assim, não foi por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais, mas para que o poder de Deus se mostrasse nele. Precisamos fazer o trabalho daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e passou a lama nos olhos do cego. Então Jesus disse ao cego: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou o rosto e voltou vendo, e voltou enxergando. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Paizinho amado, pela tua palavra, te agradecemos pela tua verdade. Senhor Jesus, te pedimos que nesse momento os nossos ouvidos naturais e também espirituais estejam aptos e prontos para te ouvir. Senhor, nós queremos ser transformados e sermos cada vez mais parecidos contigo, porque sabemos que essa é a vida que os céus prepararam para nós. Fica conosco nessa manhã, na tua presença, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você já brincou de cabra cega? Quantos já brincaram de cabra cega? Ok, quantos nunca brincaram de cabra cega? Quantos nunca brincaram de cabra cega? Todos brincaram de cabra cega. Tem alguns que não brincaram de cabra. Cabra cega, eu e a minha esposa, eu estava lembrando durante a semana, nós inventamos algo durante a pandemia lá em casa. Nós passamos a pandemia fechados em um apartamento de 45 metros quadrados em Portugal, 6 meses enclausurados, sem poder botar o nariz para fora, literalmente. Não era essa vida boa aqui de Balneário Camboriú que já me contaram. E nós não tínhamos mais o que inventar com os nossos filhos. Já tínhamos feito cabaninha de almofada, já tínhamos feito fogueira de papel celofane, já tinha feito de tudo, não tinha mais o que fazer. Então, vamos brincar de cabra cega. Um deles ainda engatinhava, o outro já corria e foi uma diversão. Mas eu me lembrei desse dia e foi uma loucura, porque o apartamento era minúsculo, tinham muitos móveis, e eu e a Débora terminamos a brincadeira com mãos, braços, pés completamente roxo, aquele mindinho daquele jeito que vocês sabem, mas no final nós rimos. Mas eu quero chamar aqui alguém para me ajudar. O João vai me ajudar. Uma salva de palmas para o João. Só o João, pode ser só o João. Um dia para cada um. Hoje o João, vem cá, João. Vem cá, João. Muito bem. O João vai fazer cabra cega com vocês. Está preparado, João? Coloca a venda. Essa é uma venda especial, uma venda de ursinho. Eu não sei de quem é essa venda, mas é uma venda de ursinho. Está vendo alguma coisa, João? Quantos dedos tem aqui?
Foi bem ensinado, ok. E o João vai brincar de cabra cega, e todo mundo sabe que primeiro, para a gente brincar de cabra cega, a gente tem que dar uma girada. João, gira aí, gira. Tem música para girar o João, gente? Tem música? Obrigado, tudo bem. Parou? Muito bem. E vocês vão ajudar, deixa a musiquinha, vocês vão ajudar o João dizendo, de vez em quando um diz aqui, aqui, outro, aqui, pode ser? Pode ser? O objetivo de vocês é fazer o João chegar ali naquela boia, gente, que ele não está vendo. Eu estou apontando, tá certo? Vamos lá, no 3, vai João, eu te protejo. Salva de palmas pro João, tira a venda, João. Chegou no destino final, sem tropeçar nada. A gente tem anjos do Senhor te guardando aí. Muito obrigado, João. Me deixa aqui a venda, muito obrigado. Sabe, isso aqui, calma, isso aqui faz total sentido com o texto que nós vamos ler, que nós lemos hoje, e com aquilo que nós vamos falar hoje. Sabe, quando a gente brinca de cabra cega, quando a gente brincou de cabra cega com os nossos pequenos em casa, nós conhecíamos a casa, fomos nós que colocamos os móveis lá, fomos nós que decoramos, fomos nós que botamos a mesa que eu acertei o mindinho, fomos nós. Eu sabia como estava a casa, mas quando eu estava completamente vendado, literalmente eu descobri que basta um sofá num lugar que eu já sabia, mas sem ver, um sofá literalmente vira um obstáculo. A parede aparece do nada, a gente começa a andar como o João estava andando, gente, devagar, tentando tatear, a gente perde a velocidade, a gente perde a destreza, a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria fazer. A gente precisa ser guiado por outras pessoas, a gente precisa escutar vozes que nos dizem para onde ir. Não é nada prazeroso estar com olhos vendados. Sabe, o mais curioso é que nós todos que estávamos aqui, ou os meus filhos em casa, sabiam exatamente o que estava acontecendo, que eles estavam sem vendas. Elas viam, elas se moviam com liberdade, elas corriam para todo lado, elas brincavam, elas riam de mim e da Débora se batendo na mesa e davam gargalhada, porque a verdade é que quem está perdido é quem não enxerga. E aí, vendado, eu percebi algo simples nessa brincadeira, e você pode perceber isso comigo. Não enxergar muda completamente a forma como nos movemos. Não enxergar na vida muda completamente a forma como nós caminhamos. Não somente a direção, mas também a velocidade. Não somente a velocidade, mas a forma como acertamos os passos. Porque temos medo, porque não estamos vendo. Você não anda com confiança, você não corre, você calcula tudo, você vive como o João estava, na defensiva, com medo de esbarrar em alguma coisa, com medo de tropeçar aqui e fazer feio. E sabe, é assim que muita gente vive a vida espiritual. Não porque Deus está ausente, mas porque Ele está lendo a sua própria história vendado. E muitas vezes essa é a verdade. Nós vivemos a nossa vida espiritual de forma lenta, quem sabe, devagar, batendo e esbarrando em coisas, com medo, com temor, receoso, o tempo todo armado, não porque Deus está distante de nós, simplesmente porque nós estamos tentando ler a nossa própria história vendados, tentando ler aquilo que Deus tem para nós, tentando ver aquilo que nós estamos querendo de Deus, tentando entender os sonhos de Deus para nós vendados, e isso não funciona. O título dessa mensagem hoje é: não enxergar está te matando. Não enxergar muitas vezes está nos matando. Sabe, existe uma religião, existe uma pergunta que a religião sempre ama fazer, que as regras e as leis da religião sempre amam fazer. E essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: de quem é a culpa? Quem é o culpado? Alguns de nós somos desse tipo.
que quando algo de mal acontece, nós queremos saber quem foi o culpado. Quem foi que fez isso? Quem é o culpado por isso acontecer? Porque quando a gente não enxerga direito, a culpa vira o nosso guia. E ao invés de sermos guiados pela voz do Senhor, a voz do Mestre, a culpa vira o nosso guia. Vejam que no texto que nós lemos, os discípulos olharam para Jesus, e a primeira pergunta não foi: quem é esse homem, qual é o nome dele, quem é a família dele, o que ele está fazendo aqui, será que podemos ajudá-lo? A primeira pergunta foi: quem é o culpado? A culpa naquele momento era o guia dos discípulos, era a voz que os guiava. No texto de João, os discípulos perguntavam: quem pecou? Mas Jesus responde: ninguém pecou. Não é sobre pecado aqui. Deixa eu ser direto com você hoje. Nem tudo que dói em você precisa de explicação. Algumas coisas só estão precisando de luz. Nem tudo que nos machuca, nem tudo que nos fere precisa de explicação. Algumas delas só precisam de luz, a luz do Senhor. Eu entrei no dia 1º de janeiro na minha leitura bíblica de toda a Bíblia anual, que eu faço uma vez por ano. E esse ano eu decidi ler diferente, eu nunca tinha lido dessa forma. Eu decidi ler a Bíblia de forma cronológica, ou seja, no acontecimento dos fatos. Então não somente os livros ficam em outra ordem do que a Bíblia de papel, mas às vezes até a quantidade, os versículos, os capítulos. E logo depois que, se você ler a Bíblia assim, logo depois que você passa por Gênesis, a criação de Gênesis, quando termina a criação e o homem e a mulher são expulsos do paraíso, a ordem cronológica manda para o livro de Jó. E você começa a ler a história de Jó, e a história de Jó é muito simples, resumida, é muito grande, mas é muito resumida. Basicamente, Jó era um homem abençoado em Deus, em absolutamente tudo, em riquezas, em terras, em filhos, em quantidade de esposas, em quantidade de servos, em quantidade de rebanhos. Era o cara, o nome de Jó era incrível, todos amavam Jó, era um homem de respeito, era um homem que quando falava, todos se calavam para ouvir a ciência e o conhecimento de Jó, porque sabiam que Jó era abençoado em tudo. E de repente Jó perde tudo, perde os filhos, com catástrofes meteorológicas, perde os empregados que são assassinados por outras pessoas, perdem os rebanhos, é uma loucura, ele perde tudo, e por final ele perde a sua saúde. Jó é acometido por algo conhecido na Bíblia como lepra, hanseníase para os dias de hoje, onde você começa a ter feridas e começa a perder os pedaços, e a Bíblia diz que quando Jó estava no seu pior momento, ninguém mais queria estar com ele, o resto da família que sobrou não queria estar com ele, todos os amigos que sobraram o desprezavam, mas ele está no seu pior momento, coçando as suas feridas com caco de telha, sem cabelo, com roupa rasgada, sentado no pó, na desgraça. 3 amigos chegam para Jó, para ajudá-lo, e começam a falar, e tem um momento que o terceiro amigo fala, e basicamente o que você precisa saber é que, quando o amigo termina de falar, Jó diz: por que vocês estão fazendo isso comigo? Não está dando para ver a minha desgraça, não está dando para ver a minha dor? Por acaso vocês acham que toda a minha dor e toda a desgraça que eu estou vivendo é porque eu pequei contra o Senhor? E ele diz: saibam que eu nunca pequei, e eu não pequei contra o Senhor. E a verdade é essa: nem tudo que dói e que nos machuca é culpa de algo que plantamos. Algumas coisas plantamos e temos que colher, boas e ruins, mas nem tudo que estamos sofrendo precisa de uma explicação, mas absolutamente tudo que vivemos precisa da luz. Jesus responde: ninguém pecou. Jesus não entra no debate de quem é culpa, Jesus revela a sua luz, porque a fé não começa quando tudo faz sentido, a fé começa quando a gente para de andar vendado e se expõe à luz. Olha o movimento desse texto de Jesus. Repara no movimento de Jesus nesse texto. Jesus não começa curando imediatamente aquele cego, ele começa ensinando a enxergar diferente. Não só o cego, mas também os discípulos. Primeiro ele corrige a lente da culpa que os discípulos tinham, dizendo que tudo que acontecia ao ser humano era culpa de algo que havia feito, ou ele, ou os seus pais. Depois Jesus se revela e diz: eu sou a luz do mundo. Jesus está prestes
curar alguém que esteve a vida toda vendado. A Bíblia diz, e o texto diz, que esse homem, ele nasceu cego. Todo o tempo ele nunca viu a luz do dia, ele nunca viu o brilho do sol, ele nunca viu a cor da areia, ele nunca viu a cor do mar, ele nunca conheceu o rosto dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Ele nunca conheceu absolutamente nada e ninguém. E Jesus está olhando e antes de curá-lo diz: eu sou a luz do mundo. Basicamente ele está dizendo: vocês também estão cegos. Vocês estão cegos por culpa. Vocês estão cegos pela maneira que a religião disse que vocês têm que pensar e têm que ver as coisas. Mas eu vou curar esse cego e também vou curar vocês. Aí então vem o processo de cura. Isso nos mostra algo importantíssimo. Essa história não é apenas sobre enxergar, é sobre aprender a viver debaixo da luz. Porque nada adianta você ser curado da cegueira e decidir viver na escuridão, decidir caminhar e continuar caminhando na escuridão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando nós não enxergamos, nós só andamos por culpa. Quando nós não enxergamos a luz de Jesus, tudo que nós fazemos na nossa vida é culpa nossa ou é culpa de alguém. Deixa eu te falar, quando nós culpamos outras pessoas por processos que estamos vivendo, ficamos paralisados. Mas quando começamos a nos culpar por processos que estamos vivendo, nós morremos. E hoje em dia, o que mais nós temos são pessoas que vivem por culpa, andam por culpa. Os discípulos veem um cego, mas Jesus enxerga um homem. Os discípulos veem o erro de alguém que tem que ser explicado. Quem é que pecou? Essa não é a pergunta. Isso é uma curiosidade espiritual. Isso é defesa emocional. Quando a dor do outro vira explicação, o amor vira distância. Sabe, Jesus corta isso de propósito. Ele diz: ninguém pecou, porque Jesus tinha um propósito com isso. Jesus está dizendo: não aconteceu nenhum pecado. Esse menino nasceu assim porque ele tinha um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você está vivendo. Eu vejo que aqui ninguém sofre de enfermidade nos olhos e consegue enxergar o que está acontecendo aqui. Nós temos pessoas que sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe você está vivendo um processo na sua vida em que você está se sentindo cego e você acha que a culpa foi sua, a culpa foi dos seus pais, a culpa foi do seu relacionamento que não deu certo, a culpa foi da pessoa XYZ, a culpa foi das circunstâncias, da falta de propósito, a culpa foi da falta de oportunidade, a culpa foi porque te traíram. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já pensou que quem sabe o que você está vivendo hoje tem um propósito do céu para transformar a sua vida, transformar a sua família, e que o seu nome, o nome de Deus seja glorificado na sua vida? Você já pensou nessa possibilidade? Deixa eu falar como pastor, nem tudo que deu errado na sua vida necessariamente foi semeado. Nem tudo. Algumas coisas são apenas o cenário para que Deus se revele através de você. Há vezes em que coisas acontecem na nossa vida simplesmente para que Deus seja glorificado através da nossa vida, através da nossa história, através das nossas finanças, através do nosso casamento, através da nossa dor. Ou você acha que Deus não usa uma tentativa de suicídio para glorificar o seu nome e transformar a vida de alguém? Ou você acha que Deus não pode usar um câncer para ser glorificado e curar e transformar uma família? Ou você acha que Deus não pode usar uma escassez momentânea, quem sabe, para glorificar o seu nome e te transformar num testemunho de que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e a hora que Ele deseja, no tempo certo, Ele faz acontecer? Nem tudo o que foi errado ou o que está errado foi semeado. Algumas coisas são só cenário para Deus se revelar. Sabe, enquanto você anda vendado por culpa, você anda com medo, você anda travado, você anda calculando todos os passos que você dá, porque você sente culpa. O medo é o seu guia,
Mas quando a luz entra, a pergunta muda. Não é mais sobre de quem é a culpa. O que eu errei, Jesus, onde eu errei? Essa não é mais a pergunta. Quando a luz entra, a pergunta é: Deus, o que o Senhor quer formar em mim? O que o Senhor quer fazer dentro de mim? Quem o Senhor quer me transformar? Não é sobre o que eu errei, aonde eu errei. E é exatamente aí que Jesus começa o seu processo de cura, de transformação, de mudar a nossa mente, de mudar a nossa realidade, de mudar os nossos pensamentos, de mudar a nossa forma de falar. Deixa eu te dizer isso, usado pelo Espírito Santo nessa manhã, sem medo de errar. Jesus quer transformar a tua forma de falar. Jesus quer transformar as palavras que saem da nossa boca, o tipo de palavra que sai da nossa boca. Não sinta culpa. Agora, eu sei que agora mesmo, quem sabe, alguns de nós estão sentindo culpa. Você está vendo como que acontece? Se sente culpado por falar de um jeito que você acha que não deveria falar. E eu estou dizendo outra coisa, eu estou dizendo que Jesus não está te julgando, Ele está dizendo: eu quero entrar, brilhar a minha luz sobre você, e eu vou transformar o teu jeito de falar. Para de sentir culpa. Começa a agradecer a Deus pela transformação que um dia vai chegar. Em segundo lugar, quando nós não enxergamos, nós evitamos o processo. Quando nós não enxergamos, nós evitamos o processo. Você já viu isso? Cuspe, terra, lama, nada disso me soa bonito. Ninguém gosta desse negócio. Nada disso me soa premium. Nada disso me soa como uma sala VIP num aeroporto. Quantos amam isso? Nada disso parece legal. Nada disso parece a experiência black de um banco. Nada disso parece um processo agradável. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que Deus usa para curar, muitas vezes, é exatamente aquilo que nós desejamos evitar. O que Deus, quem sabe, está usando para te curar é justamente aquilo que você quer evitar e está evitando todos os dias. Todo milagre passa por um processo que a gente gostaria de pular. Quem não gostaria de pular por processos que passa, gente? Eu amaria poder pular por alguns processos, poder saltar daqui para já estar onde eu desejo, sem ter que passar pela dor, pelo sofrimento, por pagar o preço, por trabalhar dobrado, por acordar cedo e dormir tarde. Eu gostaria de pular tudo isso aqui. Eu amo trabalhar, não me entendam bem, mas eu amaria poder pular o tanto de horas que eu e Débora trabalhamos para alcançar aquilo que nós desejamos. Mas são processos. Sabe, o cuspe e o lodo, hoje, quem sabe, nos nossos dias, não é cuspe e lodo de fato que Deus quer passar nos nossos olhos para tirar a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira emocional, a nossa cegueira que nos distancia de relacionamentos que precisamos ter, a nossa cegueira que nos distancia de relacionamentos que precisamos cortar, a nossa cegueira que nos distancia de planos e sonhos que precisamos alcançar. Precisamos ter coragem de tirar da gaveta. Mas todo milagre passa por esse processo, por essa dor. Hoje em dia, quem sabe, o seu processo se chame conversas difíceis, mudanças simples, mas silenciosas. Quem sabe o seu processo seja uma disciplina diária sem emoção, porque nem toda disciplina vai te dar emoção. Há disciplinas que vão te dar sono. Quem já experimentou dizer: esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias, 5 capítulos por dia? E você começa bem, e você começa corajoso, e você diz: eu vou. E você faz story. Dia 1, check. E você vai para o dia 2, e você consegue. Quem de nós já não se pegou lendo e daqui a pouco, ao invés de estar se sentindo altamente inspirados, emocionados, incendiados, que sono, que cansaço, eu preciso dormir. É um processo. Nem toda disciplina é simples, nem toda disciplina tem emoção. Quem sabe, para alguns de nós, o cuspe e o lodo são uma obediência sem aplauso.
Para quem é que dói aí? Você não precisa responder, responde com o seu coração. Ai, Jesus, essa foi para mim. Para quem é que dói aí obedecer sem ouvir aplauso? Eu fiz, mas ninguém me falou nada. Eu fiz certinho, mas ninguém me disse nada. Ninguém me deu um parabéns, muito bem, well done, keep going. Ninguém me disse continua, você está indo muito bem. Obediência silenciosa às vezes também é cuspe e lodo santo da boca de Jesus para te transformar. É o processo que Ele está usando. Deixa Ele usar o processo dele. A gente ama o tanque de Siloé. O tanque de Siloé é o tanque onde a gente vai e a gente mergulha e tira tudo aquilo que a gente não quer do olho. A gente limpa todo aquele tempo amargo que nós vivemos, todo aquele processo de dizer, ufa, esse troço saiu de mim, graças a Deus eu estou limpo, eu estou refrescado. E quando você mergulha, você é uma pessoa, mas quando você sai outra pessoa. Todo mundo ama o tanque de Siloé, mas odeia a lama que vem antes dele. Deixa eu te falar isso em nome de Jesus para ajudar a tua vida em 2026. Quem escolhe só o resultado, perde a transformação. A transformação não acontece no tanque de Siloé. A transformação acontece quando você diz, sim, Jesus é lodo, é feio, é sujo, não é premium, não é VIP, não é bonito, não é legal, é ruim, é desconfortável, mas se é da tua parte, é para me curar, é o teu processo, que vem é o teu processo. Ei, 2025, quem sabe foi um ano difícil para você, porque quando Jesus colocava o lodo dele, fazia você passar pelo processo dele, você queria limpar e disse, não, Jesus, que nojo, não quero viver isso. Quando Jesus te aproximava a pessoas que te faziam crescer, você dizia, não, Jesus, eu tenho medo de me aproximar, eu tenho medo de me relacionar. Quando Jesus vinha e te confrontava, quem sabe, em viver uma vida santa no seu relacionamento com a sua namorada, você dizia, muita religião, era Deus, era lodo, era processo. O tanque de Siloé vem só depois do lodo nos olhos, vem só depois do processo. Sabe, quando nós não enxergamos, a gente foge do processo. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando a luz vem, a gente entende que o processo é parte da cura. Deixa eu te animar na segunda-feira, que é amanhã, porque como eu digo, tudo que falamos aqui só faz sentido se na segunda-feira de manhã você dizer, ok, era para mim, e eu vou fazer alguma coisa com isso que eu ouvi. Na segunda-feira, abrace o processo de Deus. Ore e agradeça antes das refeições, quem sabe. Sabe, a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo. Eu não sei como é na sua casa, mas se for diferente disso que eu estou falando, eu te animo hoje a tomar uma decisão prática e a partir de amanhã começar diferente. É simples, mas é verdadeiro. Na minha casa, ninguém come sem antes fechar os olhos e dizer, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Eu sei que eu trabalhei, mas foi o Senhor que me deu braços para trabalhar. Eu sei que eu suei, mas foi o Senhor que me deu cabeça para poder suar. Senhor, obrigado por essa provisão. Senhor, abençoa os que não têm. É uma coisa simples, mas faça isso com a sua família, faça isso com seus filhos. Quem sabe no começo, se você nunca fez, vai ser um pouco esquisito, mas quando todos forem atacar a comida, você para. Hoje nós vamos fazer uma coisa especial, nós vamos fazer uma coisa diferente. Dá a mão aí pro teu irmão, dá a mão para tua irmã, dá a mão para tua mãe, dá a mão aqui, meu amor, vamos agradecer ao Senhor, porque eu sei que a gente trabalhou, mas eu sei que foi o Senhor que nos sustentou até aqui, Ele vai continuar fazendo. Fecha os teus olhos e ora por alguns segundos, agradecendo a Deus. Honre a Deus com fidelidade e ensina isso para os teus filhos. Você quer saber qual é o caminho da prosperidade? Eu acho que eu nunca falei isso, mas deixa eu falar. Não é sobre isso a pregação, mas sabe qual é o caminho da prosperidade financeira? Talvez você goste do que eu vou falar ou não goste. Eu não estou nem aí com a sua opinião. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou vivendo a minha vida para aqueles que me seguem. Eu estou vivendo a minha vida para aquele quem eu sigo. Então se você gostar ou não gostou, paciência, eu continuo te amando e continuo orando por você. Você quer prosperidade financeira? Seja fiel nas tuas finanças ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu vou te honrar. É difícil, é duro, não é fácil, não é simples no começo, mas eu vou te honrar com aquilo que eu tenho. E ensina isso para os teus filhos. Os teus filhos vão começar a transformar a tua casa a partir disso. Honre a Deus com fidelidade. Seja rigoroso e fiel na prática dos seus dízimos, para que Deus possa prosperar a tua casa.
além daquilo que você acha que é prosperidade. Separe 10 minutos por dia com a palavra do Senhor e dizer: Senhor, esse tempo é contigo. Esse tempo eu não vou fazer mais nada. Nesse tempo eu vou ler a tua palavra, o tanto que eu conseguir, o tanto que der. E eu quero entender mais a tua palavra nesse ano. Todos os dias separe um tempo para estar com o Senhor. Pequenos atos de ser um cristão. Deixa eu te desafiar nessa semana. Onde é que está o pessoal aí que tem de 18 para cima? Aí eu puxei demais, né? Calma aí. Onde é que está o pessoal aí que tem até 25 anos? Cadê o pessoal que está até 25 anos? Vou revelar a idade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te colocou uma ousadia dentro de você. Você nasceu com isso. Nós nascemos com isso. É verdade que nós vamos perdendo essa ousadia, mas deixa eu te falar uma coisa. Aproveita os teus dias mais audaciosos, para quem sabe na rua, no teu trabalho, no teu emprego, na tua faculdade, dizer: sabe de uma coisa, fulano de tal, eu estou vendo você chorando, deixa eu orar por você. Coloca a mão na cabeça dessa pessoa e diz: em nome de Jesus eu declaro paz, eu declaro vida. Deus usa a tua ousadia. Não só os jovens, mas eu dei só um exemplo. Pratica ser cristão. Se você vê alguém chorando, não passa e diz: não quero. Se você vê alguém com a cara baixa, trombudo, como a gente diz lá em casa. Lá em casa, quando um dos nossos filhos está assim, triste, bravo ou emburrado, é o Zé Trombinha. Se você vê algum Zé Trombinha na sua vida, você diz: tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu conheço ela, eu sei. Ora por ela, diz: cara, eu posso orar por ti? Não precisa perguntar nada. Não precisa perguntar se está bem, se não está bem. Às vezes a pessoa não quer falar, só diz: posso orar por ti? Deixa eu orar por você. E começa a orar: Senhor, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença a vida do Caio. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, agora esteja no seu coração e no coração da Laura. Pai, em nome de Jesus, que toda crise, quem sabe financeira, quem sabe de outras ordens, em nome de Jesus seja aquietado, porque eu declaro sobre a vida dele a tua paz que excede todo entendimento, e nenhuma circunstância tirará da sua presença. Declara sobre a vida de pessoas. Ai, mas eu não sinto. Não precisa sentir, precisa obedecer. Que loucura! A Bíblia não é sobre sentir, a Bíblia é sobre obedecer. Quando Jesus disse: vão, em Mateus capítulo 28, por todo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura. Ele não estava dizendo: quando vocês sentirem, quando der um arrepio aqui na coluna, quando vocês disserem aí façam. Não, Jesus disse: vão. E o mais engraçado é que o texto original da palavra ide, que muitas Bíblias dizem ide por todo mundo, não é simplesmente uma sugestão. Ela está no imperativo, e ela está no contínuo, por assim dizer. Não é assim, quando vocês forem, quando vocês tiverem um ministério apostólico, profético, blaster, master, quando vocês... Não. O texto está dizendo indo por todo mundo. Enquanto estiverem vivendo, enquanto estiverem indo na padaria, quando forem ao mercado, quando forem visitar a família, quando estiverem viajando e pararem para tomar um café no posto, indo, enquanto estão vivendo, anunciem o amor, anunciem, plantem a semente e eu vou fazer o resto. Indo. Sabe, o ambiente transformado começa por abraçar o processo que aquele ambiente transformado exige. Muitas vezes queremos um ambiente transformado, mas ele só vai começar quando nós abraçarmos o processo que aquele ambiente transformado exige. Eu quero um ambiente na minha casa de paz. Lá todo mundo briga, lá todo mundo discute. Sentar na mesa é a pior coisa do mundo, porque é uma guerra, é uma batalha, é com os filhos. Como é que você está plantando? Como é que você está abraçando o processo? E o que eu faço? Você precisa abraçar o processo. Uma casa de paz começa quando a paz está no seu coração. Como que a paz está no meu coração e como que ela aparece? Lendo a palavra do Senhor todos os dias, orando ao Senhor todos os dias, buscando essa face todos os dias, dizendo: Senhor, me dá estratégias para minha família. Senhor, me mostra como conversar com a minha esposa, eu não estou sabendo. Senhor, me mostra como ensinar com os meus filhos, eu sinto que eu estou perdendo eles. Senhor, me dá a direção, buscando Ele e não buscando o teu próprio braço. Assim que uma vida de paz começa. Para terminar, terceiro e último lugar, quando nós passamos a enxergar, nós precisamos decidir como nós vamos nos mover. Lembrem-se, esse homem, ele nasceu cego. Então ele nunca tinha visto aquilo que ele estava prestes a ver. Ele nasceu dessa forma.
Da mesma forma, ele andava como um cego. Por mais habilidoso que alguém pode ser como um cego e andando, por ter nascido dessa forma, um cego não anda correndo, ele anda tateando. Ele anda no mesmo trilho, ele anda no trilho que colocam ele, certo? Ele vivia dessa forma, mas agora Jesus limpou a sua visão, Jesus brilhou a sua luz. Mas isso não significa que ele imediatamente começou a caminhar de maneira normal, como eu caminho, desviando das coisas, com habilidade, correr, desviar das coisas. Não, ele não sabia fazer isso, ele nunca tinha feito isso. Quando nós temos a nossa visão da nossa vida limpa por Jesus, somos curados, somos iluminados pela sua luz. Nós precisamos decidir como vamos caminhar dali para frente. Ou vamos continuar caminhando como cegos, devagar, com medo, com insegurança, armados, desconfiados, ou vamos entrar numa nova vida que nós nunca vivemos, com coragem e ousadia de dizer: sabe de uma coisa? Eu vou viver uma vida nova, eu tenho uma visão nova, eu vou viver uma vida nova. O texto diz: ele foi ao tanque de Siloé e voltou vendo. Sabe, o verdadeiro milagre não é abrir os olhos uma única vez, é não voltar para a escuridão depois de ter os olhos abertos. O que você está falando? Eu e você fazemos isso. Nós temos os nossos olhos abertos por Jesus em alguma área, mas aí as circunstâncias vêm, os ventos vêm, as temporadas difíceis vêm, ou as temporadas fáceis demais vêm, e nós voltamos a viver na escuridão. Nós escolhemos isso. Voltamos a duvidar do caminho, voltamos a nos isolar, voltamos a deixar os relacionamentos, voltamos a decidir coisas da forma que decidíamos antes de ser iluminados por Jesus. Sabe, o milagre pode abrir os teus olhos, mas é a permanência que transforma a tua vida. Receber um milagre de Jesus pode fazer os teus olhos abrirem e dizer: que amor tão maravilhoso é esse, que vida... Eu nunca fui uma pessoa tão má, mas que vida maravilhosa é essa? Mas deixa eu falar uma coisa: é a permanência, a decisão de permanecer no mesmo lugar, na mesma verdade, dia após dia, que te faz ter uma vida nova. Não é voltar para a escuridão depois. Sabe, você não precisa mudar tudo hoje. Nenhum de nós conseguimos mudar tudo que precisamos hoje, imediatamente. O que você precisa fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje, é decidir permanecer. É decidir continuar no mesmo lugar, na mesma posição de filho, buscando ao Senhor com a mesma intensidade. 1% melhor hoje, amanhã um pouco mais de 1%, depois de amanhã quem sabe 2%, e assim sucessivamente, até que um dia alcancemos a estatura do varão perfeito, até que um dia sejamos parecidos demais com o Senhor Jesus, até que um dia estejamos na eternidade com o Pai, face a face com Ele. Uma oração simples, uma conversa honesta, uma decisão fiel, um hábito pequeno hoje. Quem permanece, quem sabe 1% por dia, pode não perceber na hora nenhuma mudança, mas um dia você vai acordar e vai olhar e vai dizer: eu não me reconheço mais. Quem é aquela pessoa que falava desse jeito? Quem é aquela? Eu não sou mais essa pessoa. Um dia você vai acordar e as pessoas vão dizer: quem é você? O que aconteceu com aquela pessoa que só falava maldição para os outros? O que aconteceu com aquela pessoa pessimista? O que aconteceu com aquela pessoa carrancuda? O que aconteceu com aquela pessoa suvina, tacanha? O que aconteceu com aquela pessoa que não tinha generosidade? 1%, quem sabe, por dia, um pouquinho por dia, uma decisão simples por dia, nos fará chegar à estatura do varão perfeito. Quantos, pelo amor de Deus, podem dizer amém? O seu 1% hoje precisa estar claro. Onde você vai começar? Onde? Enquanto eu falo, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, assim como fala comigo, meu irmão. O que o Espírito Santo, o que você está sentindo aí dentro? Qual a ideia que você teve? Eu preciso começar por aqui. Eu preciso tomar essa decisão. Talvez quando você disse: eu preciso tomar essa decisão, alguma coisa te disse: é pequeno demais, não faz nada. Repreende em nome de Jesus. Esse é o inimigo da tua alma e da minha alma, te dizendo que uma decisão pequena não muda nada. Um sim pequeno para Jesus muda toda a nossa história. O que você vai parar de fazer? O que você vai começar a fazer? O que você vai ajustar? Hoje, não amanhã. Hoje,
não amanhã. Vocês me dão mais 3 minutos? Sim? Duvido que alguém diria não, mas se você disse não dentro de você, saiba, amém, você está com todo o direito, mas eu vou ter mais 3 minutos. Hoje, tome a decisão hoje, não amanhã. Will, é óbvio, não é hoje a decisão, não, mas é hoje a decisão. Quando eu escrevi essa mensagem, eu lembrava dessa história que aconteceu em Êxodo no capítulo 8, versículo 8 a 10, e você pode, anota isso por favor, você vai amar isso, anota isso, Êxodo capítulo 8, versículos 8 a 10, não vai aparecer aqui, ou vai, não sei, mas eu não vou ler, apareceu, mas pode tirar, é para ler em casa, mas uma salva de palmas para nossa equipe, que hoje está suando, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Declaramos que esse computador pare de travar, em nome de Jesus. Mas me lembra de uma história a respeito de tomar a decisão hoje e não amanhã. Essa história basicamente é: o povo de Israel está dentro do Egito, sendo escravizado por 400 anos, e agora Deus manda um homem chamado Moisés. Todos conhecem essa história, quem sabe? E Moisés começa a dizer: olha, o Senhor me mandou o faraó, que é o rei do Egito, e ele disse que é para você libertar o povo dele para ir embora. Ele quer, o povo vai adorar o Senhor em outro lugar, eles vão ser uma nação. E Faraó diz: não vou deixar de jeito nenhum. E começam as tentativas e as tratativas, e a cada não de Faraó, não vou libertar, Deus envia uma praga sobre o Egito. E Deus envia várias pragas, as 10 pragas do Egito, nós conhecemos essa história. Mas quando chega em uma das pragas, a praga de rãs, as rãs saem do rio Nilo e literalmente cobrem a cidade, cobrem as pessoas. E com as rãs vêm doenças, e as pessoas também começam a ficar cheias de feridas e cheias de doença. E ninguém consegue mais, imagina mulheres, você não consegue sair de casa sem pisar num sapo. Tudo, tinha rã por tudo. Aquilo era uma calamidade pública. E aquilo chegou e o rei disse: eu não aguento mais, eu preciso de uma saída. E ele chama Moisés e diz: Moisés, pronto, eu não aguento mais. Moisés, ora para o teu Deus, eu vou libertar o povo. Ora para o teu Deus tirar essa praga de rãs. Eu não aguento, ninguém mais aguenta, eu não suporto mais essa vida. Atenção, Moisés, eu não suporto mais viver desse jeito. Eu não suporto mais essa vida. E aí Moisés diz: claro, meu rei. E Moisés diz o seguinte: terei muito prazer em levar o seu pedido a Deus. Agora, meu rei, diga, parece baiano, né? Meu rei, diga, meu rei, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e em favor do povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e que fique somente lá no rio? E o rei respondeu: amanhã. Você entendeu? Ninguém aguentava mais. O rei não aguentava mais. Ninguém aguentava mais aquelas pragas. O rei mandou chamar e dizer: eu não quero mais isso aqui. Ora pro teu. Quando que o senhor quer? Só me dizer, fala aqui. Fala para o pai, que eu falo com o pai. E o rei diz: amanhã. Amanhã? Não hoje? Não agora? Amanhã. Sabe, eu e você muitas vezes estamos pedindo transformação para Deus. E quando Deus chega com o processo da transformação, que quem sabe dói, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu quero ficar uma noite mais com esse problema. Eu quero ficar uma noite mais com essas rãs. Eu quero ficar uma noite mais nesse pecado. Eu quero ficar uma noite mais nesses vícios. Eu quero ficar uma noite mais com essa falta de paz. Eu quero ficar uma noite mais sendo quem eu sou. Amanhã, hoje não. Amanhã, deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio à terra não para ser o teu amanhã. Ele veio à terra para ser o teu hoje. Ele também não suporta a vida ruim que vivemos. Ele deseja mudança hoje. As nossas decisões precisam ser tomadas hoje e iniciadas, quem sabe, amanhã. Mas hoje é o dia, não amanhã. Jesus te trouxe hoje, domingo, dia 18 de janeiro de 2026, para você tomar uma decisão. Não para você sair pela porta com um geladinho na mão dizendo: ai, que alegria que foi o culto. Não, é para você sair dizendo para sua família: Jesus mudou minha vida hoje. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, a luz já veio, a graça já está disponível,
A pergunta não é se Deus pode ou não transformar a sua e a minha vida, é se você vai continuar andando vendado ou vai aprender a se mover na luz. Nós vivemos dias onde buscamos por fortes emoções, na vida, no trabalho, na diversão, nos relacionamentos, no sexo, no dinheiro. Hoje não é sobre emoção, é sobre decisão. Nem sempre tem que sentir, mas sempre precisa obedecer a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé.